Vamos lá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo aí, mas vamos lá, vamos falar de eletrodinâmica, vamos começar nosso segundo bimestre com eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? Vão ser as cargas, que agora ao invés de a gente estar estudando as cargas paradas, as cargas elétricas paradas, elas vão estar se movimentando, certo? Primeira parte do nosso estudo vai ser a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é quando a gente pega essas cargas elétricas, ou os elétrons ou os prótons, e consegue fazer eles se movimentarem ordenadamente. Um elétron dentro de um fio condutor, ele se movimenta desordenadamente. Quando a gente pega uma seção desse fio, pega a diferença de potencial em uma parte desse fio, a gente cria um campo elétrico dentro desse condutor. E quando se cria um campo elétrico, os elétrons passam a se movimentar de forma ordenada ao sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Quando isso se dá, a gente fala que a gente tem uma corrente elétrica, ou seja, é uma movimentação de cargas ordenadamente. Certo? Essa corrente elétrica, ela pode ser uma corrente contínua, Aonde a gente encontra essas correntes contínuas? Em baterias, em pilhas, em baterias de celulares. Essa corrente, ela tem um único sentido. Ela se locomove em um sentido orientado. Então, ela é conhecida como corrente contínua. E as correntes alternadas. O que é? Aonde que a gente encontra as correntes alternadas? Na eletricidade das casas. Ou seja, essa eletricidade que está na casa, ela é uma corrente alternada. Ou seja, os elétrons eles se alternam entre um lado e outro. Eles se propagam como se fosse uma onda. Que a gente estudou em ondas, ele vai caminhando, conforme se estivesse caminhando sobre uma onda, alternando sua locomoção. Diferente da corrente contínua, que ela vai ser sempre contínua, que é encontrada nas pilhas e nas baterias. As correntes alternadas é encontrada na eletricidade das casas, que vem a energia elétrica ou eletricidade que vem das usinas. Como que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? O que é a intensidade da corrente elétrica? O I de intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção transversal de um condutor ou de um fio durante um certo tempo, um ΔT, aonde essa quantidade de cargas, esse ΔQ, é dado em Coulomb e esse ΔT é dado em segundos. Assim a gente tem que I é igual a Coulomb por segundos, que é igual a ampere. A gente chama de ampere, ou ampere, certo? Representado pela letra A, que é a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. Então, como que a gente calcula a corrente elétrica? A corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção transversal do fio durante um certo tempo. Quanto que é esse tempo? Não sei, varia. Qual que é essa quantidade de carga que passou também? Pode variar. Então, nos exercícios, nos exemplos, vai trazer a quantidade de carga e o tempo que essa carga demorou para passar por um pedaço, por uma seção transversal do fio, e a gente acha a intensidade da corrente elétrica naquele trajeto ali. Vamos lá, vamos fazer um exemplozinho aqui.
Exemplo. Uma secção transversal de fio, por uma secção transversal de fio condutor, passa-se uma quantidade de 7 coulomb de carga elétrica durante 3 segundos e meio, 3,5 segundos. Então, delta Q, que é a quantidade de carga 7 coulombs, durante um tempo delta T de 3,5 segundos. Então, a gente sabe que a intensidade da corrente elétrica é delta Q sobre delta T. Então, a gente tem que a intensidade da corrente elétrica é 7 dividido por 3,5. A intensidade é igual a 2 amperes. Então, corrente elétrica é bem tranquilo. É somente isso daí. Lembrando que esse ΔQ é N vezes E, que a gente também pode calcular, né? Então, a gente pode aparecer aqui que I é N vezes E dividido por ΔT também, porque esse N é o número de prótons ou elétrons e esse Ezinho é a carga elementar. Então, a gente vem desmembrando todas as outras fórmulas e as outras coisas que a gente achou, às vezes para achar esse ΔQ aqui, para a gente poder aplicar na intensidade da corrente elétrica. Outro exemplo. Qual a quantidade de cargas que atravessa? Qual a quantidade de cargas? Qual a quantidade de carga ΔQ que atravessa uma seção transversal de um fio, cuja intensidade da corrente elétrica é 5 amperes, em um tempo de 10 segundos. Então, qual a quantidade de carga que atravessa um fio de uma seção transversal de um fio condutor, que tem intensidade de 5 amperes, em um tempo de 10 segundos. Então, eu tenho que ΔQ sobre ΔT é igual a I. Então, eu tenho aqui que 5 é igual a ΔQ dividido por 10. Então, eu vou ΔQ é igual a 50 coulombs. Por quê? Porque eu dei amperes aqui em segundos. Então, eu tenho 50 coulombs. É a quantidade de carga que atravessou essa seção transversal do fio nesse tempo de 10 segundos. Ok?